E aí, pessoal, beleza? Tudo jóia com vocês? Só de boa? Celi Santos aqui. Cara, quando eu te pergunto assim, o que é história? O que vem na tua cabeça? Vem uma história de vida, vem no cotidiano, uma história filosófica, uma história religiosa. O que vem? Também vem anedotas, aquele cara conta história. Às vezes o termo história, né? Se bem que tanto história com H como sem H pode ser usado também para fábulas, né? Contos, enfim, ficções, né? Meio que misturam. Mas enfim, deixando de lado a linguística, quando alguém chega e fala assim, história para mim é o passado, ou aquela lembrança, enfim, ou são memórias, que eu lembrei que aconteceu lá atrás. Geralmente as pessoas falam isso, a maioria. O senso comum tem uma visão da história como uma lembrança ou de algo sempre importante que passou, seja para ela ou para a sociedade. É que nem falar assim, a Segunda Guerra é passada, Grécia Antiga, né, já é o próprio termo, né? Aquela visão bem ocidental de que história é só o que passou. Será? Uma visão assim mais de senso comum, normal. Porém, quase tudo ou tudo se torna história, não necessariamente enquanto uma disciplina de história, mas a história, como posso dizer, esse vivenciamento, perdão, que corre direto, o tempo todo. Compliquei, vou simplificar. Para os historiadores mais tradicionais, para aqueles que só faziam a visão de cima da história narrada pelos generais, pela história dos políticos, pela história dos reis, ter classes dominantes, enfim, era só um posicionamento de cima, contava a história deles, na visão deles, né, do conquistador, e ia narrava não somente a história deles, a partir da visão deles, mas a história dos outros que não tinham acesso à educação, enfim, como é que ia ter acesso uma massa em determinada época da história se não tinha nem acesso à leitura, a uma educação básica, né? Por isso que contava a história deles, daqueles debaixo, sim, né? A história vista de baixo, mesmo sendo vista por eles, eles não conseguiam registrar necessariamente, porque eles não tinham nenhuma metodologia para aplicar, assim. Não podiam escrever, nem nada. Mas eles podiam falar, sim, os registros orais. Até aí tudo bem, né? E quem que dava atenção aos registros orais de uma pessoa analfabeta? Então, pois é. Tanto os registros escritos na história, de suma importância, que não são as únicas fontes, obviamente, né? Tem questões materiais que envolvem também, tem a cultura oral, as mentalidades na história. Essa história vista de baixo, ela é até recente. Essa narração, esse discurso das massas, que antes eram totalmente sem história. Não que elas não tivessem, elas não eram ouvidas. O negro não tinha, o índio não tinha, a mulher não tinha, os deficientes não tinham também, né? Pessoas com deficiência. Tá, mas e o que isso quer dizer? Isso quer dizer que se antes havia interesses, geralmente políticos e religiosos, de narrar uma história conforme a classe social que dominava, então eles ditavam como era a história daquelas pessoas lá embaixo da pirâmide. E isso influenciava, obviamente, na visão dos historiadores antigos, aqueles historiadores, vamos dizer assim, positivistas, que tinham que buscar somente narrativas que privilegiassem um determinado status, né? Era só aqui e lá embaixo esqueciam. Era como se não houvesse nada. Na parte de baixo as camadas sociais e em cima fosse um lugar supraterreno, como se fosse um céu. E somente através daqueles arautos, né, que teria uma visão da história ampla, né? Somente contada por eles. Daí tu para e pensa, pô, mas então história não é só o que os grandes contavam, não necessariamente, né? Nessa história tradicional, onde era um tempo linear, bem retão assim, né?
esse tempo positivo, que seguia até um destino na visão deles, para esses tipos de historiadores, esses historiadores de outras épocas, né, mais conservadores, eles tinham aquela visão. Vou narrar, historiar, né, sem crítica nenhuma, porque eles não tinham visão crítica mesmo, né? A perspectiva da história segundo o que eu vejo em relação a determinados interesses sociais e econômicos. Até aí tá beleza, né? Contexto, determinadas épocas. Porém, a partir do momento que eles faziam isso, ignoravam muita coisa. Mas o que eles ignoravam, sério? Olha, praticamente a história inteira da humanidade ignorava. Porque assim, história das guerras. Ah, Segunda Guerra Mundial. Eu sei tudo da Segunda Guerra. Alguém fala, nossa, cara, deixa eu ver. É Hitler, bomba atômica. Pronto, acabou. É Hitler, bomba atômica. Aquela história geralzona. Aí daqui é uma história bem contemporânea, né? Do século passado, em metade. Certo. Que tem um ar muito, mas muito conservador, muito positivo, daquela história básica, só de jogar assim, ó. Ah, aconteceu isso e aquilo, tinha um tanque de guerra que era grandão, usar um determinado armamento, enfim, é aquela narração que também tem curiosidades, que é bacana, só que nem sempre problematiza, certo? E nessas histórias, ou nessa história, vista de cima, então ela meio que se esfacelou atualmente. Não, ela continua. A história vista de cima, ela ainda tem uma narração, ela tem discurso. Geralmente os discursos políticos têm bastante isso, né? Numa determinada camada. Até aí, beleza. Sabem como é que é, né? Questão de relações de poderes, enfim. Certo. Mas se a história pode ser vista de baixo e de cima existe uma história factual, uma história que é verdadeira, ou o fato é uma invenção. História verdadeira tem que cuidar. Botar aspas, né? Depende muito da perspectiva, depende também de outros fatores. Depende de onde você está, que tipo de influência, que tipo de fonte você usa. Também tem questões ideológicas, né? Se o cara está numa posição social, vamos dizer, ele estava em determinada guerra, ele era general. E, independente de ele ter ido para o campo de batalha ou não, ou ter ficado transitando ali na frente. Os soldados viraram bucha de canhão, enfim. Digamos que o exército dele ganhou a guerra. Opa, saiu vitorioso aí. De boa aí. Ah, muitos soldados morreram. General, eu tô inteiro. Mas sobrou outros soldados. E tinha alguém para anotar assim, os registros, certo? Do que ocorreu, né? Os grandes feitos, talvez até aumentando o que o general fez ou nunca fez. Entendeu? A história escrita pelos vencedores. Peraí, mas e aquele soldado que foi na frente que quase morreu? E aqueles que morreram? É aquela guerra sem nome, né? Quer dizer, tem nome de um e do outro, mas a maioria sem nome. É a guerra dos anônimos, a história de baixo. Sem saber que aqueles soldados, de alguma forma, podem ter deixado alguma fonte, escrito algum diário, marcado em algum lugar, algum gesto, ou até numa ruína, deixaram uma mensagem. Então, qual que é o lado da história? É o lado dos interesses, das contradições. Por isso que aqueles soldados que, com ou sem nome, mesmo lembrando o nome, são um pouco historiados, né? Questão dos casos de fontes, a visão da história própria do vencimento da guerra, né? Geralmente é contado por um cargo maior. Ou seja, a história tradicional geralmente é assim, ela ainda tem força. Ela é um discurso muito forte, porque um seria representante para dizer o que viu no lugar dos outros. Imagina um general lá na guerra, ele estava passando um panzerzão, um tanque alemão lá, poderoso. O general viu lá aquela máquina, certo? Ele fez uma descrição do que viu. Pode ter aumentado, a história tem muita, muita coisa que aumentar, espadachando, né? Pode narrar um fato, mas pode acabar ampliando. Daí já é outra questão. E não deixa de ser um fato. Certo, ele foi narrando. O tanque passou, ele fez a descrição daquele tanque inimigo, tá invadindo as frentes inimigas.
no caso as dele, né? Estava enfrentando o Panzer, um tanquezão. E muitos soldados do exército dele também viram. Ficaram ali olhando para o tamanho daquele tanque lá, né? Enorme, certo? Cada soldado, dependendo da sua perspectiva, da sua vivência, teve uma determinada visão daquele tanque. Ou dependendo do ângulo que olhou, o pensamento que veio, pode ter lembrado de alguma coisa. Suas memórias também, pode ter refrescado, pode ter entrado em pânico. Cada um teve uma determinada visão em relação àquele veículo de combate. Certo? O que isso quer dizer? E se cada soldado, além do general, ou um assistente dele que fosse escrever no lugar, fosse registrar a passagem daquele determinado veículo, né? Qual que narraria certo? Aquele que narraria certinho os detalhes do tanque, a velocidade dele, as dimensões, de que exército que era. Todos podiam dar versões parecidas. Alguns aumentando, outros diminuindo, porém são perspectivas diversas das experiências de vida de cada soldado. Tá, mas daí tu para e pensa. Mas com tantas visões da história, então realmente não tem só uma em relação àquele tanque inimigo que invadiu? Não, porque não existe uma história que é fixa, linear e reta. Ela tem diferentes focos dependendo de onde você está. Até lembra a física, né? Só que eu estou falando em questões socioculturais. E se a história fosse sempre num ponto só, de uma visão de uma pessoa que tem mais influência, como é que ficariam as outras? Seriam pessoas sem história ou pessoas sem o poder de argumentar a história? Determinado indígena lá. Chegaram os europeus, beleza? Tinha o escriba lá, o carinha que ia anotando, né? Determinada cultura, ele usa determinada arma, aquela comida é típica daquela tribo, certo? O europeu anotando a visão dele e escrevendo a história do indígena, daquele indígena específico. E o indígena, que registro que ele tem dele, entendeu? E ele tem uma visão em relação aos outros, claro, que vieram, né? Os ditos colonizadores. Daí marca o registro oral. Ó, veio aquele grupo lá, enfim, com suas armas diferenciadas, suas vestes estranhas, né? Final, são culturas distintas, né? Assim como os europeus devem ter se assustado com os indígenas se assustaram com os europeus, né? Costumes diferentes, roupas diferentes, né? Gestos, enfim, né? Armas, tudo totalmente diferente. Até as doenças, né? Que determinado grupo tinha, outro não tinha, vice-versa, né? Na Europa era uma coisa, das Américas era outra, certo? Mas toda essa conversa, história de cima e de baixo, história que não tem, vou dizer, uma verdade necessariamente, mas ela tem múltiplas visões. Existe alguma visão que é a correta na história de quem vai anotar? Vamos dar um exemplo, que até agora eu estou fazendo só analogias, assim, né? A história do tanque que eu falei é só uma anedota para exercício mental, dos indígenas também. Mas dos indígenas é moleza fontes para isso, certo? Essa comparação cultural, assim, né? Essa distinção, né? A famosa aculturação. Vou dar um exemplo aqui bem bacana. Bem como? Tá passando um caminhão. Caminhão de leite, né? Pode ser caminhão de qualquer coisa. Mas passou o caminhão de leite, tombou. Cara, foi leite pra todo lado, né? Caminhão que o motorista tá ok, não teve problema nenhum. Certo. E alguém viu. Era o seu Zé. Ele tá passando na esquina. Deu tempo até dele desviar e pular pro lado, mas ele viu a freada, assim. O caminhão de leite tombou sozinho, não sei como. Ele fez o impossível. Ou possível. Seu Zé viu o momento da queda, da capotagem, né? Não, foi só uma viradinha, caiu de lado. E viu lá espalhado. Ele olhou assim, aquela visão do imediato, uma história do imediato, uma história quente. Tipo Heródoto, assim, era uma história do momento, assim, quanto mais próximo, melhor. Praticamente uma sociologia, assim, um tempo curto, né? Que é a história do tempo longo. Mas o seu Zé já estava ligadão no fato que aconteceu. Fato.
Aí, saí dali, outros curiosos vêm vindo, sim. Sabe, quando acontece um acidente, alguém, uma coisa assim, vem gente não sei da onde, né? Brota pessoas do nada, tipo teleporta, né? Cai de árvore, cai de tudo. Aí, seu Zé vai pro lado lá, de repente, tem um outro vizinho dele, ele chega lá, antes que o vizinho vá ver o caminhão, só escutou o estouro, né? Seu Zé viu o caminhão tombar, escutou o estouro, teve mais impressões olhando depois que caiu o caminhão, né? Mas ele já tava lá falando pro seu amigo, seu Tonho. Ô Tonho, tu viu lá o caminhão lá? Capotou, cara, tem que ver, foi terrível. Capotou umas 3 vezes. Nem capotou, ele só tombou pro lado uma vez. E o Tonho, ah é? O Tonho nem viu, ele tava no caminho. O seu Zé pegou ele no caminho que tava indo pra lá. Ah, capotou e deve ter morrido. Morreu, com certeza morreu o motorista, né? Seu Zé viu um fato, mas seu Zé aumentou o fato, assim como um determinado general comentou. Deu pra entender o que dizer? Essa visão da história, de verdade, ela é bem complexa. O cara viu o evento, por algum motivo ele tá aumentando. Falta de ética, claro, né? Sem averiguar, o fato, não, os fatos. Daí o seu Zé continuou indo. E o Tonho queria ver o caminhão, ele viu de longe lá o caminhão assim, né? Olhou, nem não chegou a ter a visão do seu Zé mais de perto. E ele foi indo com o seu Zé, voltou. O seu Zé foi para um lado, ele foi para o outro, mas nenhum voltou o caminhão. O seu Zé podia voltar lá para analisar, né? Mas não. Ele foi, narrou para o seu amigo um fato e aumentou. E o Tonho pensou, é verdade, né? O que fez o Tonho? O Tonho pegou aquele discurso, em partes verdade. O caminhão realmente sofreu um acidente, mas com uns mitos inclusos que capotou um monte de vezes e supostamente morreu o motorista. E ele pegou essa informação. E o que acontece? Ou o que aconteceu? Seu Tonho já chegou em casa, né? Tava ali. Vamos lá. Chegou lá, contou a família inteira. Ô, caminhão lá. Leite veio, fez a curva assim, tava 150 por hora. Ele adicionou até a velocidade. Numa via que devia ser a 50. Mas enfim. Capotou muitas vezes. O cara morreu. Atropelou uma mulher. E não sei se vai explodir o caminhão. Ah, e parece que atropelou um motoqueiro também. Ele ficou preso nas ferragens. Diz, nossa, mas que exagero fazer uma anedota dessa, sabe? Eu falo um tom de brincadeira aqui. Mas os fatos históricos, eles começam a se moldar de tal forma que mesmo quando houver um evento, pode ocorrer uma ampliação e transformar numa mentira, né? Um fato ganha elementos que ampliam por N motivos psicológicos, sei lá, sociais de cada pessoa, como se narrar aquele determinado evento, uma tragédia, aumentando a tragédia, fosse mais interessante. Fica banal, fica banalização. Aí aquela história vista de baixo, olha só que interessante contradição, que era para ser narrada por um personagem, assim, vamos dizer, anônimo, seu Zé, o seu Tonho, ela acabou sendo deturpada tanto quanto um general naquela guerra X aumentou. Fui eu que matei uns 300 de uma vez, meus soldados fizeram um bom trabalho, mas eu matei bastante, mesmo que ele não matou nenhum. Não venceu ninguém na guerra. Ele pode até aumentar até o tamanho do tanque que passou por ele, assim, ó, aquele tanque, ele tinha uns 50 metros de comprimento. Aquele tanque não tinha nem 6, de acordo com o relato oral dos soldados, assim, que se espalharam, né? Mas é a voz do general, né? Acabou calando a voz dos subalternos. E no caso do seu Tonho, onde a discussão era entre classes, vamos dizer, equivalentes, a discussão se cruzou, se entendeu e se espalhou por ali. Então é isso, pessoal. De uma maneira bem informal, assim, eu quis falar tanto sobre essa história do fato, de como ó, às vezes ampliam por meio de uma brincadeira determinadas coisas na história é muito comum. Acontece determinado evento e a pessoa pode extrapolar. Por isso que é importante averiguar fatos, né?
Seja no jornalismo, quando acontece determinada coisa, às vezes acontece um acidente, se dá uma informação antecipada, acaba sendo um erro, né? Porque antes tem que ver como foi, tal, 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 assim, apuração, né? Uma coisa bacana, assim, o historiador é a mesma coisa, a diferença é que ele é do tempo longo. Daí o jornalista já é do tempo mais curto e tal, da informação da notícia, sem muito aprofundamento, óbvio, né? É outra área, né? É da notícia, é tudo ocorrido. Sociologia também é similar, mas com uma visão mais profunda, né? Com em relação ao jornalismo. Tempo curto da sociologia, o tempo longo da história, e no jornalismo aquele tempo curto e muito corrido. Por isso que é comum um jornalista, às vezes, nossa, o cara faz reportagem em todas as áreas. Claro, é de uma maneira corrida, né? Ele não vai analisar tudo com profundidade, porque não tem como. Não, ele não vai se prender a uma área específica. Pode ser que seja um jornalista que gosta de história, sociologia, e se aprofunda em determinada área. Agora, quando é aquele jornalismo onde tem uma área, foi um acidente lá, aconteceu algo, caiu aquele muro, ou tem aquela notícia, veio uma pessoa famosa na cidade, ou então, ó, tem uma ração nova de pet que está em promoção, aquele jornalista multi-uso, ele vai em várias áreas, vai. Ele não vai aprofundar em nada, claro, é só para narrar determinada notícia, determinado fato. E como é uma narração esporádica, que o pessoal faz no dia a dia, às vezes pode ocorrer, como não, praticamente é difícil fazer aprofundamento, né, de um fato ganhar sobre fatos ou sobre mentiras. Então, nesse videozinho, bem tranquilo, a gente viu sobre uma história de cima e uma de baixo. Vimos também que a história tem várias visões, várias perspectivas, né? E também a questão de como ela pode ser moldada de um fato para uma pessoa que viu e ser aumentado e deturpado. E repassado para uma pessoa que não conhecia o fato. Então, pessoal, é isso. Um abração, se cuidem. Fui.